Olá pessoal, estou muito feliz de estar conversando, meditando novamente com vocês. Já fizemos então 3 vídeos, esse é o 4º vídeo, aula, sobre o capítulo 2 de Tao Te Ching de Lao Tzu. E eu vou começar lendo a tradução em chinês e depois a minha tradução, que aliás é uma novidade que eu estou trazendo. Eu já digo para vocês que eu estou fazendo a tradução do Tao Te Ching. É um projeto que vou incumbir agora de trazer isso para os brasileiros, a tradução inteira do Tao Te Ching, né? E eu já fiz o 1º capítulo, agora já fiz o 2º e vou para o 3º. Então hoje a aula vai ser sobre o 2º capítulo, que começa assim: Tianxia jie zhi mei zhi wei mei, si er yi, jie zhi shan zhi wei shan, si bu shan yi,故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随，是以圣人处五为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居，夫为弗居，是以不去。Então, vamos para a tradução, a minha tradução. 天下皆知美之为美. Quando todos reconhecem a beleza como beleza, 斯恶已, esta se torna feiura. 皆知善之为善. Quando reconhecem o bem como bem, 斯不善已, este se torna mal. 故有无相生. Portanto, o ser e o não ser se engendram. 难易相成. O difícil e o fácil se completam. 长短相形. O longo e o curto se comparam. 高下相倾. O alto e o baixo se dependem. 音声相和. O som e o tom se harmonizam. 前后相随. O antes e o depois se acompanham um ao outro. 是以圣人处无为之事. Por isso, o homem santo age sem agir. 行不言之教, pratica o ensinamento sem falar. 万物作焉而不辞. As inumeráveis coisas são produzidas sem discurso. 生而不有. As inumeráveis coisas, né? O sujeito dessa frase, cultivadas sem posse. 为而不恃. Isso, cultivadas sem posse. 功成而弗居. Realizadas sem apego. 夫为弗居. Deixa eu ver isso. Já feita a obra, né? Aliás, feita a obra, 功成而弗居. Feita a obra, somente por não existir o apego, nada se perde. 是以不去. Depois eu vou fazer observação sobre as últimas frases,
que é a mensagem principal, fundamental desse capítulo 2. Então, já fazendo a análise aqui desse capítulo, nós podemos perceber, o que é interessante, que Lao Tzu está nos dizendo que há a identificação, através do conhecimento, de algo que é belo, e por isso que quando a gente reconhece algo que é belo, surge o feio, o seu oposto, né? Então, quando também se reconhece o bem enquanto valor moral, né, você tem o mal. Ou seja, depois é que ele vai dizer que o ser e o não ser se engendram. A palavra ser aqui é yo, né? Alguns traduzem como existência. E o não ser é o, né, que é o não, subentendido o yo, o não ser, se engendram. Ou seja, há uma complementaridade aqui. O conceito de complementaridade é interessante, é expresso pela palavra xiang em chinês, né? Vejam que interessante que o Lao Tzu nos coloca como exemplos da vida cotidiana, né, que é muito familiar a nós, vários opostos, várias contrários, vários tipos, né, de, por exemplo, o alto e o baixo, o longo e o curto, né? O alto e o baixo, o alto aqui é Cao Xia, o baixo, o Chang, o comprido e o curto, Tuan, né? O difícil e o fácil. Né? A gente tem inumeráveis exemplos como grosso, fino, né? Enfim, o branco e o preto, claro, escuro, né? Inumeráveis exemplos. E todos eles, né, criam entre si uma mútua interdependência, né? E em chinês, como eu já estava falando, é esse Shang que está expresso aqui. O comentador, aliás, é uma novidade que eu estou trazendo para nós, se refletirmos, o comentador Zhao Ping, que está nesse livro aqui em chinês, em mandarim, gente, esse livro é maravilhoso. E no comentário que ele faz, né, ele diz que há esse pensamento das contradições, né, que podem se complementar. Então, na verdade, justamente é um paradoxo pensar as contradições, né? A gente na vida, a gente está lidando com as contradições e confrontando-as com esforço. E eu estou dizendo isso porque o homem sábio, no caso taoísta, o Shanran, né? O homem aqui taoísta, sagrado, alguns traduzem como homem santo, ele consegue lidar com essas contradições, esse Maotuan, né, que está aqui expresso aqui pelo comentário de Zhao Ping. Ele, aliás, da Universidade de Jilin, né, só para um parênteses aqui. Então, essas contradições são faladas pelo Lao Tzu nesse capítulo 2, eles não são excludentes, eles existem na natureza, porque o homem sábio, né, a gente tem que sempre lembrar, o homem sábio, o Shanran, ele contempla isso na natureza, ele contempla as oposições, ele contempla os contrários, né, o inverno, né, o frio, né, e o calor, o inverno e verão, enfim, as polaridades que existem. Então é curioso essa observação, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Ao fazer ao operar essa visão das contradições, né, o sábio também, ele não vai eliminar essas oposições, já que elas existem. Ao contrário, ele as aceita, né? Então, é importante a gente pensar que as oposições, elas não são descartadas, né? Por exemplo, às vezes a gente encontra o mal, a gente quer eliminar o mal, destruir o mal. Mas o mal, ele é apenas uma qualificação através da linguagem. Olha que curioso, quando a gente usa a linguagem, a gente fala, esse é o mal e esse é o bom. Então, essa identificação, esse reconhecimento que se dá através da linguagem, ou seja, do ponto de vista linguístico e filosófico, o eu, a mente, ela classifica, ela nomeia essas oposições, né? Por isso essas oposições existem. E ao fazer isso, a gente não está de acordo com a natureza, não está de acordo com o ensinamento. A palavra tchau aqui aparece nesse capítulo. E é tanto que não é à toa, não é por outra razão, que o homem santo age sem agir, pratica o ensinamento sem falar.
Ou seja, aqui o Lao Tzu fala sem falar, né? Yan, pu yan, sem falar. Pu é não, yan é fala, é discurso, linguagem. Quando o sábio Lao Tzu, ele não vai pela linguagem, ou seja, não vai usar essa linguagem, que justamente é responsável por essa identificação dos opostos, é que justamente aí é que o homem santo pode estar harmônico, ele pode estar de acordo, seguindo o Gui Fa, que é o comentário do Zhao Ping, fala Gui Fa é a lei, né, a lei do Zhiran, da natureza. Então percebam como esses conceitos estão inextricavelmente interrelacionados, né? O conceito das contradições do Mao Tuan, dos opostos, né? Aliás, a força de oposição em chinês se chama Dui Li, né? Dui é oposto, Li é força. Então nós temos essas forças que se opõem, mas é só porque a nossa mente humana reconhece reconhece as tais como elas são. Porque se a gente silenciar, não usar o discurso, a linguagem, essas oposições deixam de ser excludentes e se tornam complementares, se tornam interdependentes, que é o que acontece quando nós contemplamos a natureza com o silêncio interior. E acredito que Lao Tzu esteja aqui nos dizendo isso, que é necessário, portanto, alcançar esse silêncio, essa serenidade, essa simplicidade, né? E é justamente por alcançarmos essa simplicidade é que as inumeráveis coisas são produzidas sem discurso, né? Wan Wu Zuo Yan Er Bu Ci, né? As inumeráveis coisas são produzidas sem discurso. E mais importante agora, nessa frase, cultivada sem posse. A posse em chinês é pu you, sem posse, pu you. A palavra posse é you, que na verdade é um conceito, o conceito de posse. Quando eu falo, eu tenho isso, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meus sentimentos, eu tenho, enfim, uma infinidade de coisas que em excesso só podem produzir desastre, Ora, esse conceito de posse é que gera o conceito de apego, que logo vem na sentença Wei Er Bu Shi. Wei Er Bu Shi. Esse Shi é traduzido como apego, tá? O homem santo, ele faz sem apego. Ele não vai ficar prestando atenção, se auto-vangloriar, né, gente, sobre essas coisas que ele realiza, né, a ponto de se apegar. Então, é por isso que ele pode, então, serenamente estar desapegado. Curiosamente, eu estudei os 81 capítulos e rapidamente nós percebemos essa mesma sentença muito fundamental lá no capítulo 51. Essa mesma sentença que eu acabei vou repetir, Shan Er Bu You, né? Shan Er Bu You é gerar sem tomar posse. Shan é gerar, criar. Er é porém. Bu You é sem posse. Vocês estão vendo, né? Olha, aparece aqui novamente que é a mesma sentença aqui, né? Shan Er Bu You, do capítulo 2. Que depois Shan Wei Er Bu Shi, Bu Shi. Que no capítulo 51 agir, Wei é agir, né? Porém, Bu Shi, sem criar dependência, sem apego. A dependência é um apego, né? Então, o que o Lao Tzu está dizendo que a gente, quando a gente age, a gente se apega aos resultados das nossas ações e a gente acaba se dependendo, né? Ou seja, criando, por sua vez, do ponto de vista moral, é melhor falar do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista ético, a gente incorre num vício. E eu creio que essa é a principal, fundamental sentido, significado do capítulo 2 aqui. Ao finalizar o raciocínio, filosoficamente, o Lao Tzu nos diz que é por causa que não tem apego, por fato de não ter apego, aqui o apego também é tu, né? É que a sua realização, a do homem sábio, não se esvai. Então eu coloquei na minha tradução que nada se perde, né?
que justamente é o ponto fundamental desse capítulo 2. No comentário, o Zhao Ping, ele salienta que é fundamental que o modelo tomado assim do homem sábio seja transposto para o governante do reino. E o governante aqui, ele também pode, na verdade, conhecer os extremos, os opostos, né? As oposições. E é porque ele conhece os opostos, as oposições, que ele pode governar bem o reino. Na verdade, esse reino também, metaforicamente, é o reino interior, é o reino do autoconhecimento. Quando a gente conhece as nossas polaridades internas, né, isso a gente traz para nós um benefício extremamente, né, fundamental. A gente fica bem, a gente tem conhecimento das nossas emoções, que é hora relaxado, hora tenso, hora... que é o que o Zhao Ping fala aqui em chinês, né, nesse livro. Na metacorporeidade, a gente também tem um ensaio Corpo Vital em Lao Tzu, na metacorporeidade, em que eu analiso justamente que essas oposições só funcionam, elas existem na natureza, mas no caso do pensamento ocidental, elas se excluem, elas são excludentes entre si. E aqui nesse capítulo 2, há uma lógica da complementaridade, ou seja, esses opostos não se excluem. Eu vou ler um trecho aqui. Do ponto de vista ocidental, na perspectiva, por exemplo, do cristianismo, o corpo é sempre considerado inferior, sujo, suscetível de imperfeições e desequilíbrios, enquanto que a alma é pensada como superior. Notem aí, né? Alma, corpo como opostos, com valores também opostos. A alma é pensada como superior, pura, sagrada, espiritualmente elevada. Essa visão dualista, valorativa e discriminadora supõe que para alcançarmos a verdade, deveríamos nos libertar de nosso corpo e cuidar de nossa alma. Tal é a concepção que ainda encontramos atualmente em certas religiões e nos domínios do saber, cujo objetivo é hierarquizar as realidades e conservar um conjunto de valores, no sentido de sustentar a crença de que há uma forma superior, alma, razão, Deus, e outra inferior, corpo, paixão, demônio. E então, claro que eu não vou ler tudo e analisar tudo no que está no nosso ensaio. Vocês vão poder comprar depois a metacorporeidade, onde eu analiso com mais detalhes que não há, na verdade, oposição entre corpo e alma, nessa concepção holística de que o corpo é consciência e consciência é corpo. Em Lao Tzu, a palavra Shan, né, que deu no chinês, Shanti, corpo, Shan é o corpo, ser total da consciência e do corpo do ser humano. É uma concepção holística do ser humano. E eu acho que com essa concepção holística, sistêmica, né, a gente pode abarcar os opostos dentro de nós, dentro da realidade, entre o corpo e o mundo. A gente pode estabelecer uma relação de interdependência. A interdependência que ocorre entre opostos dentro de si e dentro do mundo, e dentro da relação entre o corpo, o eu e o mundo. Claro, sem apego. Por quê? Porque se a gente estiver com uma consciência como se fosse um espelho, né? A consciência como um espelho límpido, onde justamente essas oposições, elas estão ali. Eu não tenho que afirmá-las ou negá-las, né? E é o que propõe o Lao Tzu nesse belíssimo capítulo, segundo capítulo, e espero que tenha contribuído bastante com os comentários do livro Zhao Ping. Nos estudos a gente estará, com certeza, certamente lendo os comentários com a minha tradução. Zhao Ping é da Universidade de Lin. Ele fez uma edição e um comentário muito pertinente, e eu gosto muito da maneira como ele filosofa, né, sobre o texto. E vou terminar então dizendo que é importante que nos dias atuais o ser humano possa agir sem um sentimento excessivo da posse, né, que é gerado pelo medo, pela insegurança. A posse, que claramente está expresso no termo yo, né, quando eu falo woyo, eu tenho carro, woyo, família, né, enfim, e a palavra dominação, né, que é shi, né, e ainda
o sentido que dá de acumulação excessiva, que dá a ideia também de um excesso de domínio, né? Dominação, que é Zai, né? Então, esses termos aparecem em alguns capítulos que eu selecionei. Eu fiz esse roteiro para a gente ter um arcabouço conceitual, porque são conceitos. Gente, perceba que a gente estudando, a gente entra realmente nos conceitos fundamentais do pensamento chinês de Lao Tzu. Não é à toa que eu acho que a gente não pode passar assim o texto e falar, ah, tá, esse texto está falando dos opostos. Não, mas que sentido que está aí, né? O que está por detrás dessa mensagem? E eu vou então terminar lendo de novo o capítulo, porque aí vocês podem refletir melhor sobre o texto. E as suas leituras e interpretações são, né, cabe a cada um de nós fazer essas interpretações. Capítulo 2. Quando todos reconhecem a beleza como beleza, esta se torna feiura. Quando reconhecem o bem como bem, este se torna mal. Portanto, o ser e o não ser se engendram. O difícil e o fácil se completam. O longo e o curto se comparam. O alto e o baixo se dependem. O som e o tom se harmonizam. O antes e o depois se acompanham um ao outro. Por isso o homem santo age sem agir. Pratica o ensinamento sem falar. As inumeráveis coisas são produzidas sem discurso, cultivadas sem posse, realizadas sem apego. Feita a obra, o homem santo não se apega, e somente por não existir apego, nada se perde. Obrigado, pessoal.